Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vocês que nos acompanham pela nossa rede social, no canal do YouTube e também pelo Facebook, vocês que estão conosco pela TV Horizonte, nós, como ontem apontei na liturgia das 15 horas, nós entramos num caminho de redescoberta dos traços do ressuscitado, da presença do ressuscitado entre nós. Como os primeiros discípulos, pouco a pouco, precisamos e necessitamos, mais do que nunca, de reconhecer a sua presença entre nós. A escuridão, as trevas, o medo podem dominar a todos nós e fazer com que a nossa fé e a nossa esperança fiquem bem encolhidas. Por isso, no itinerário que nos é aberto hoje, eu convido todos, na celebração de agora, das 9 horas da manhã, olharmos com atenção para o relato dos Atos dos Apóstolos e reconhecermos a grandeza daquele que é o nosso refúgio, que nos guarda, o Senhor nosso Deus, aquele que nós buscamos amparo e segurança. Atos dos Apóstolos começa a narrar a experiência dos primeiros discípulos de redescobrirem o que, na verdade, é a motivação de cada um de nós. As nossas motivações não podem ser uma mera ligação política para esse ou para aquele partido, para essa ou para aquela linha. Não pode ser a defesa de uma pessoa ou outra, seja de um antigo governo ou do atual. A nossa esperança, ela não está plenamente numa vacina. A nossa esperança deve estar, e é aquilo que deve motivar a nossa caminhada dia a dia, é a experiência que faz com que Pedro, de pé, junto com os outros apóstolos, levante a voz e fale à multidão. Mas ele fale daquilo que é o alicerce principal, no qual tudo está edificado, que justifica todas as outras sentenças de nossa fé,
que é insubstituível e inigualável. Aquilo que faz com que Pedro diga intrepidamente a verdade e o centro do nosso crer. Ele diz: homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem sabeis. Ele está falando de um Senhor do qual ele conheceu. Ele está falando de um Senhor do qual todos aqueles que o escutam conheceram, sabem de quem ele está falando. E este homem, por causa daquilo que realizou na sua vida, ele tem a aprovação de Deus. Ele não é qualquer um, como muitos daquele tempo, que eram homens que diziam curar, faziam milagres, faziam profecias, eram reconhecidos como gurus, mestres. Muitos existiam no tempo de Jesus, como ainda hoje. Existem tantos que se arrogam a prerrogativa de salvadores da história, de verdadeiros ícones da esperança. E a nossa esperança é só uma pessoa. Só temos um fundamento, um alicerce: Jesus Cristo. E vocês sabem, nós sabemos. A fé cristã, ela parte da experiência com uma pessoa. Aquele que tanto nos amou e deu a sua vida por nós. E continua. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios. E vós o matastes, pregando-o numa cruz. Esse Senhor, que é o centro de nossa fé, o alicerce de nosso viver, o motivo pelo qual continuamos cada dia, seja com a igreja aqui, sem assembleia presencial, mas com a assembleia que participa da palavra, aí onde você está. Você é a assembleia nesse momento. Ele deu a sua vida por nós. Aceitou ser pregado na cruz. Mas esse do qual eu tive a convivência, esse do qual eu escutei palavras de vida, esse que fez com que eu deixasse tudo da minha história para segui-lo, esse que deu um novo sentido ao meu viver, esse Jesus de Nazaré, que foi morto por vocês, ele ressuscitou. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Aqui está o centro. O que fundamenta o nosso crer na Trindade, todas as situações da comunhão, que nós podemos falar de comunhão dos santos, da bem-aventurada Virgem Maria, São José, da igreja, ministérios, tudo que nós vivemos tem esse centro. Jesus de Nazaré, aprovado por Deus, sofreu, morreu e ressuscitou. E o porquê eu estou falando isso? Porque, infelizmente, nós estamos num tempo onde nós estamos correndo o risco de, como no início, lá da igreja, e ao longo dos tempos, de vez em quando, aparecem alguns que são tidos como salvadores da fé, salvadores da sociedade, salvadores do mundo, e querem retirar o que é essencial. E colocam-se como que o alicerce fundamental.
E falam de um suposto alicerce fundamental nas suas ideologias, nas suas convicções, nas supostas pessoas que poderão ter as soluções todas de nossos problemas. E como diz ainda a Sagrada Escritura, maldito do homem que confia no homem, porque infelicidade ele colherá. Nós corremos o risco de colocar outros salvadores na nossa história. E colocando outros salvadores na nossa história, colocarmos também a nossa vida em oposição com aqueles que estão mais próximos de nós e deveriam também estar alicerçados nessa convicção. Quem é o Senhor da minha vida? Jesus Cristo de Nazaré. Jesus de Nazaré, o Cristo, aquele que foi aprovado por Deus, morreu e ressuscitou. Esse é o alicerce da nossa fé. Qualquer outra coisa além disso é adereço. Ou qualquer outra coisa além disso pode, se estiver unido a esse alicerce, como por exemplo as verdades da fé cristã, podem sustentar a todos nós. Mas o fundamento é Jesus. Sem exceção. Quais são as brigas e as calúnias que acontecem no nosso meio hoje? Motivadas pelo quê? Até mesmo quando elas estão travestidas de uma piedade, de uma fidelidade à fé, mas elas têm como objetivo agredir pessoas. Será que realmente aí está o fundamento da fé cristã? Porque se acredito no Senhor, eu anuncio a Ele. E se eu anuncio a Ele, eu o anuncio não só por sentenças formuladas na minha cabeça, mas inclusive cumprindo aquilo que o próprio evangelista Mateus nos relata de como Jesus orienta que nós vivamos a cordialidade, a fraternidade, nos capítulos 17, 18 e 19. A irresponsabilidade de alguns, a levianidade de falarem de pessoas, de acusarem. Será que realmente aí está o fundamento necessário? Aquilo que não pode ser tirado e que deve motivar a tudo? Porque o incrível é que quando nós começamos a ler os Atos dos Apóstolos, e nós tivemos muitas oportunidades de fazermos isso, pena que muitos dos mais jovens não tiveram essa oportunidade, mas fica o conselho, pegue o livro dos Atos dos Apóstolos e veja o como que a igreja, com todas as suas dificuldades, começa a narrar: nós só conseguimos passar por aqui porque o Senhor estava conosco e Ele era o nosso fundamento, Ele era a nossa força, Ele era a nossa motivação. Ele fez com que nós tivéssemos que reorganizar o nosso modo de ver o mundo. Ele fez com que nós tivéssemos que rever o modo com que nós nos relacionávamos uns com os outros. Nós tivemos que ver o modo com que nós acolheríamos as outras pessoas que chegariam sedentas por esse Senhor, que é a nossa proteção e nosso refúgio. Eles tiveram que se reconstruir e perceber que, em alguns casos, eram capazes, inclusive, por uma falsa piedade, de buscar discriminar, maltratar e ignorar os outros. O próprio Pedro teve que passar por esse processo de conversão interior, repreendido por Paulo. Será que realmente nós hoje não temos que fazer o mesmo movimento de olharmos para aquilo que é o centro da nossa fé e que é o centro daquilo que nós devemos falar? Jesus é o Filho de Deus que morreu. Justamente porque ele não estava abandonado, ele era tão querido pelo Pai, porque era o Filho do Pai.
ressuscitou. Tudo por amor a nós. Qual é o fundamento da sua fé? Da minha? É o mesmo que faz com que homens e mulheres, chamados de santos, enfrentem tantos desafios no seu tempo, tenham que, inclusive, corrigir-se. Não falamos daqueles que estão mais distantes de nós, falamos daqueles que estão mais próximos. São João Paulo II, que também teve que amadurecer e lidar com situações extremamente complicadas no seu tempo. Olhemos para Teresa de Calcutá, que tanto fez por pessoas que nem mesmo eram cristãs, mas a sentença que ela tem, justamente porque experimentou o Senhor ressuscitado, o modo com que ela explica isso é muito simples. Eu faço isso não porque eles eram cristãos, mas porque eles são meus irmãos. E nós realmente fazemos assim. Não importa a fé do meu irmão de sangue, o que importa é que ele é meu irmão. Se de mim precisa, vou ajudá-lo. Santa Dulce dos Pobres passou por dificuldades imensas, mas porque tinha um fundamento único: Jesus Cristo. Irmã Benigna, serva de Deus, que está aqui com os restos mortais, aqui no Recanto Monsenhor Domingos, aonde surge a congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, uma mulher simples, mas com uma presença tão qualificada que enfrentou dificuldades, inclusive com pessoas mais próximas a ela. Monsenhor Domingos, fundador da mesma congregação, enfrentou muitas dificuldades, tudo porque tinha um fundamento: Jesus Cristo. No nosso tempo, o nosso maior desafio, com ou sem vacina, com ou esse tipo de governo, o nosso desafio é sabermos, como cristãos, qual é o fundamento da minha fé e o que vai motivar as minhas escolhas e o meu modo de ser igreja, o meu modo de ser membro de uma sociedade, o modo com que eu serei irmão, o modo com que eu serei marido, o modo com que eu serei padre, o modo com que eu serei alguma coisa na vida de alguém. Será porque eu tenho o fundamento que é Jesus Cristo? E anunciarei intrepidamente: Ele sim foi provado por Deus, morreu e ressuscitou. E o modo de encontrá-lo ressuscitado é no compromisso que eu tenho de anunciá-lo a todo instante, a todas as pessoas. É isso que o cristão tem como missão: apresentar o Senhor ressuscitado aos outros, e isso será visto no modo com o qual ele viverá cada dia. Não pelas suas ideologias ou pelas brigas capazes de gerar, dentro ou fora de sua comunidade. Confiando no Senhor nosso Deus, apresentemos nossas preces.